A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui nesta aula, onde nós vamos aprender a estudar a Palavra de Deus. O tema de hoje é o Salmo 91, onde nós vamos aplicar as ferramentas que foram ensinadas na primeira aula. Ou seja, nós vamos aplicar neste salmo a leitura direta, nós vamos marcar nossas dúvidas, nós vamos colocar textos correlacionados e, por fim, nós vamos aplicar a nossa vida. Vamos ver como que esse texto se encaixa no nosso dia a dia. Então vem comigo, bora estudar a Bíblia Sagrada, ler esse salmo e entendê-lo na profundidade. Amém? Antes de tudo, vamos orar por essa aula, ela vai ser bem rapidinha, porque esse propósito aqui é nós partirmos de um ponto zero. Eu vou partir do meu, você do seu, e aqui nós vamos realmente estudar cada versículo, entender o que o Senhor está falando conosco em cada um dos versos deste salmo, tá bom? Então vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, Pai, nessa tarde eu me coloco aqui diante da Tua presença, não sei, ó Pai, qual momento esta pessoa estará estudando a Tua palavra, mas eu peço ao Senhor que o Senhor fique comigo e que o Senhor também visite esta pessoa, que o Senhor venha abrir o seu intelecto, que o estudo da Tua palavra venha cair em solo fértil para produzir fruto, que a Tua semente, Senhor, venha realmente germinar no coração desta pessoa e venha, ó Pai, alcançar seus familiares, sua casa, ó Pai, para a honra e glória do Teu reino. Pai, é o que eu te peço nesta tarde, desde já eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, meus irmãos, então vamos lá. A primeira coisa que eu falei nessa aula, que se você já assistiu, é que nós vamos fazer uma leitura direta do texto. Se você quer ter um êxito no estudo da palavra, é necessário que você leia o texto mais de uma vez. Mas a primeira leitura, você vai ler todo o texto sem pausa, sem marcação, você vai fazer uma leitura completa. Como o capítulo que estamos estudando, na realidade, Salmo não se chama capítulo, e sim números por serem hinos, mas o que nós estamos estudando aqui é o Salmo 91. Então eu vou fazer uma leitura completa com vocês. Se você puder, pegue a sua Bíblia e me acompanhe essa leitura comigo. Ainda que a sua leitura, a tua tradução seja um pouco diferente, não tem problema. Acompanhe aí comigo, tá bom? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, eu escolhi esse salmo como o primeiro número da Bíblia que nós vamos estar estudando, porque é um salmo muito conhecido. Mas eu quero te convidar a mergulhar nele. Vamos entender como que nós fazemos isso. Essa leitura você precisa fazer. A primeira leitura é assim, direta.
E é lógico que quando você conclui essa leitura, você até entendeu alguma coisa, mas você vai observar que ficou muito vago. A primeira leitura, de qualquer capítulo da Bíblia, você lê e fica muito vago, como qualquer outro texto. Então é daí que nós precisamos partir para uma segunda leitura do mesmo texto. Eu não vou fazer aqui as 4 leituras completas com vocês, porque eu já fiz. Então eu vou estar mostrando agora o que nós faríamos. Na primeira leitura, apesar de eu ter feito uma leitura direta, eu consegui entender, Patrícia, que esse salmo fala de confiança. Então a primeira coisa que eu entendi, assim, lendo direto, é que esse salmo fala de confiança. Ok, mas eu não estou ainda mergulhando nele, porque tem muitas palavras neste salmo que eu não sei o significado. Então é aqui que eu faço a segunda leitura. Nesta segunda leitura, eu faço parando e marcando tudo que eu não sei o significado e vou pesquisar o significado das palavras. Quando eu fiz a segunda leitura, eu vi lá no versículo 3 a palavra laço do passarinheiro, dizendo que o Senhor me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E eu fiquei curiosa para entender o que seria o laço do passarinheiro. Talvez a sua dúvida seja outra, mas essa foi a minha. Então, na minha, eu fui pesquisar. E aí eu usei o meu dicionário bíblico. O meu dicionário bíblico, irmãos, ele é muito pequeno, ele é um dicionário simples, básico. Talvez, se você não tiver, não tem problema. Você pode pesquisar na internet. Você pode ir em um site confiável e pesquisar. Patrícia, qual site confiável? Busca pelo dicionário bíblico na internet e você também vai encontrar. E aí, irmãos, laço do passarinheiro significa armadilha. Mas não era uma armadilha qualquer. Era uma armadilha quase invisível, usada pelos caçadores na época bíblica, em que eles apanhavam os passarinhos. Geralmente, eles colocavam uma comida, algo que chamasse a atenção do passarinho, e quando o passarinho chegava ali, ele caía naquele laço, ele era pego. E nós sabemos que quando um passarinho é pego, ele é pego para ser colocado em uma... me esqueci o nome agora... Ele é aprisionado, ele fica preso numa gaiola, lembrei, ele fica preso numa gaiola. Então a primeira coisa que eu entendo é que quando eu, nesse Salmo 91, como ele fala, quando eu habito no esconderijo do Altíssimo, quando eu me busco refúgio no Senhor, quando eu coloco meu Deus como meu auxílio, como meu refúgio, o Senhor me livra do laço do passarinheiro. O Senhor me guarda de armadilhas que muitas das vezes parecerão boas aos meus olhos, mas serão mais. Então, olha bem que eu já estou me aprofundando. Eu já comecei a entender que estar no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita ali, ele tem algumas bênçãos sobre ele. Quais? A proteção do Senhor sobre coisas que muitas das vezes nós não vemos como perigosas. O Senhor começa a abrir os nossos olhos para não cairmos neste laço. A outra palavra que eu não entendi foi peste perniciosa. E aí, pesquisando, a palavra peste significa praga. Mas quando eu uno as duas, o termo hebraico para peste, além de praga, praga infecciosa, é também falar, declarar, comandar. Olha como é que muda. E perniciosa significa destruição, calamidade. É interessante que daqui a pouco eu vou pegar uma passagem de Atos em que os judeus falaram que Paulo era uma peste, porque ele propagava coisas más aos olhos daqueles judeus. Então, a palavra peste no meio dos judeus, ela também era entendida como pessoas que difamam, como pessoas que vão falando mal. Olha bem o que Deus está falando. Quando eu estou à sombra do Onipotente, eu sou protegida da peste perniciosa, eu sou protegida de pessoas que muitas das vezes vão tentar me difamar. Vocês estão vendo que as duas situações, tanto o laço do passarinheiro quanto a peste perniciosa, fogem do meu controle natural?
elas estão acontecendo, mas ao estar no esconderijo do Altíssimo, Senhor me livra destas. Então olha bem que eu comecei a aprofundar. Outra palavra que eu não entendi está no versículo 4, que significa broquel. A Bíblia fala no verso 4 que o Senhor nos cobriria com as suas penas, debaixo das suas asas eu estaria seguro, e a sua verdade é escudo e broquel. A verdade é o quê? A palavra. Então a palavra do Senhor é o escudo para mim. Eu fiquei assim, o que é broquel? Broquel, por incrível que pareça, também significa escudo, mas era um escudo pequeno, era um escudo portátil. Então olha que interessante, porque para as grandes guerras, os soldados levavam aquele escudo grandão que protegia todo o seu corpo, mas eles tinham também um escudo portátil para qualquer ocasião que viesse a acontecer. Então a Bíblia está me dizendo que quando eu conheço a verdade, quando eu estou novamente no Senhor, debaixo de suas asas, a palavra dele, ela é um escudo para mim, mas ela é um escudo para grandes guerras e ela também é um escudo para pequenas batalhas, porque eu estou sempre preparada para proteger. O escudo protegia, então a palavra de Deus é uma proteção. Aí eu fui para o versículo 15, não entendi a ideia da mortandade ao meio-dia. Me chamou a atenção por que mortandade ao meio-dia. E olha que interessante que eu descobri. A mortandade ao meio-dia é uma matança visível, mas fora do nosso poder de combate. Quando eu falo assim, uma guerra à noite, dá a entender que são coisas que eu não espero, né? Eu estou dormindo e eu não espero uma batalha à noite. Eu não espero um ladrão na minha casa. Mas ao meio-dia eu estou vendo. Só que aqui o salmista está colocando de algo que sai do controle, apesar dele estar vendo. Algo que suas forças não podem combater. E a Bíblia diz, o que ele está dizendo é que não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole meio-dia. Olha a profundidade. Peraí, eu não temo o espanto noturno, ainda que ele seja inesperado. Eu não temo uma seta que pode vir me atingir, me envenenar. Eu não temo uma peste na escuridão, ou seja, algo infeccioso que está invisível aos meus olhos, mas eu também não temo aquilo que é visível e que está fora do meu controle. Aleluias! Então olha que lindo! Então eu estou aprofundando, eu estou mergulhando nesse salmo. É assim que nós vamos fazendo o estudo. E aí você vê, irmãos, que você não fica mais daquele jeito. Eu não entendo. Não. O que eu não entendo? Eu não entendi essa palavra. Eu não entendi mortandade ao meio-dia. O que é isso? E aí eu pesquiso exatamente aquilo que eu não entendi para ter resposta. E aí eu vejo quão profundo é aquela mensagem para mim. Outra palavra foi, e essa é a última, pisarás o leão e a áspide. Áspide é uma cobra venenosa. Então ele está declarando que o Senhor nos sustentará, e pisarás o leão e a áspide, calcarás aos filhos do leão e a serpente. Porque nós estaremos protegidos, nós teremos autoridade, nós teremos um revestimento para pisar nessa serpente. Nós sabemos que isso está falando de algo espiritual. E aí, irmãos, não é aquela ideia de falar assim, vai pisar na cabeça de Satanás. Não é isso. Nós sabemos que em Cristo Jesus nós recebemos um espírito de ousadia, não um espírito covarde. O Salmo 91 está exaltando esse espírito de ousadia que aquele que habita no esconderijo de Deus recebe. É algo que, tudo que ele está descrevendo aqui são situações que fugiram do controle do salmista. A morte, a peste infecciosa, a serpente, o leão, a mortandade ao meio-dia, tudo isso fugiu do controle do salmista. Mas ele está seguro. Por quê? Porque ele está no Senhor. E ele entende que no Senhor nada disto pode destruí-lo.
Ok, essa foi a segunda leitura. Então vamos relembrar. Primeira leitura você faz direta. Segunda leitura você marca tudo que você teve dúvida, palavras que você não sabe o significado. E aí você busca por respostas. E aí você parte para a terceira leitura. Como é realizada a terceira leitura? Na terceira leitura, você vai buscar concordância bíblica. Irmãos, a própria Bíblia, ela possui concordâncias. Eu já falei aqui. Às vezes, no versículo, você vai ver uma letrinha ou um número. E essa letrinha ou número, ela está te levando para um outro versículo que completa aquela ideia. Vamos então lá. No versículo 3... quando fala, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, o texto de concordância que a Bíblia me deu foi o Salmo 124, verso 7, que diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Aí eu entendo algo um pouquinho, aí eu vou um pouquinho além. Eu já sei que o laço do passarinheiro era uma armadilha. E agora o Salmo 124 está declarando que a minha alma escapou de inimigos ferozes. Escapou de inimigos que eram mais fortes do que eu. Por que eu sei disso? Porque eu li o Salmo 124 todo. Ao invés de eu ler só esse verso, eu li todo o Salmo. E aí lá ele fala de inimigos que eram mais poderosos do que ele. E ele declara que a alma escapou. Aí olha como é que ficou mais profundo. Eu estou entendendo que Deus está falando de algo espiritual. Eu estou entendendo que Deus está partindo para o meu ser interior, para o meu homem interior. E Deus está dizendo que quando eu confio nele, ainda que o laço esteja ali, ainda que o inimigo seja mais poderoso, eu consigo escapar. Por quê? Porque aquele laço quebrou-se. Olha que lindo, irmãos. Joga isso para o mundo espiritual. Aquilo que iria te destruir se quebrou. Se quebrou como, Patrícia? Se quebrou no momento que você confiou em Deus, na força do Senhor. Aquele laço não teve poder para te destruir. Então ele não está dizendo que não vai existir laços, mas ele está dizendo que os laços não terão força contra você. Vocês estão vendo e entendendo que o texto de concordância, ele aprofunda aquela ideia? Olha bem, nós começamos a mergulhar. Começamos a sair do raso neste salmo. Essa é a terceira leitura. Aí, mais um texto. Ele me levou para 1 Timóteo 3,7. 1 Timóteo 3,7, Paulo dizendo a Timóteo, ele diz assim: convém que você tenha um bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Olha que agora o negócio ficou mais profundo. Agora eu entendi que Deus está falando de coisas espirituais, porque Ele livrou a minha alma. Mas como Deus livrou a minha alma com eu andando de qualquer maneira? Não. Com eu tendo um bom testemunho. Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele falou assim: olha, convém que você tenha um bom testemunho dos de fora. Dos de fora, quem são esses? Do mundo. Aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que não fazem parte dos cristãos, aqueles que ainda não estão na igreja, mas que vão olhar para você como cristão e vão saber que você tem um bom testemunho. E ainda que o diabo tente criar um laço para te pegar, para te prender, ele não vai conseguir. Isso me lembra de Daniel lá na Babilônia, lembram? Daniel, ele era tão fiel que aqueles homens não acharam o que julgar em Daniel. E tentaram pegar na própria oração dele e Deus o livrou. Então, olha, o laço foi armado contra Daniel. Daniel passou por esse laço, mas o laço se quebrou, irmãos. Por quê? Porque ele era digno.
E Deus justificou a causa de Daniel. Tanto é que quando o rei foi ver Daniel, ele viu que Daniel realmente não tinha pecado. O próprio Daniel profere isso: eu não pequei contra o Senhor nem contra o meu Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que esse salmo está falando disso. Sim, não é uma promessa, é algo que depende da minha atitude. Essa promessa, ela sobrevirá à minha vida se eu andar conforme, se eu estiver na casa do Senhor. Na casa que eu digo não é igreja, eu estou falando na presença de Deus, no esconderijo do Altíssimo. E o estar no esconderijo do Altíssimo me leva a ter um bom testemunho dos de fora, para que ainda que eles tentem fazer um laço contra mim, não são eles, é o mundo espiritual, o inimigo, ainda que Satanás arme um laço, esse laço será quebrado, amém? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, nós estamos mergulhando no texto. Outro versículo, versículo 4, já vou correr um pouquinho mais. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Nós já temos que escudo e broquel, pequeno escudo. Mateus 23, 37 foi o texto correlacionado, que diz: Deus, ao enviar seus profetas com uma mensagem de repreensão, ele buscava proteger, porém Israel não quis viver essa proteção. Quando Jesus fala lá em Mateus 23, ele está falando: olha, por muitas vezes enviei profetas para vocês e vocês os mataram. Eu quis acolher vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Então, o que ele está declarando? Que quando os profetas chegavam com a mensagem da verdade, era o escudo de Deus sobre eles, mas eles não quiseram viver debaixo daquela proteção. Então, Deus, ele tem proteção para mim, mas eu preciso estar debaixo das suas asas. Eu preciso estar como um pintinho debaixo do acolhimento de Deus quando Ele me chamar. Quando Deus falar que é hora de eu ficar protegido e não ficar perambulando, eu preciso acreditar nisso, porque o pintinho gosta de ficar ciscando, mas quando a galinha chama, ele corre para debaixo de suas asas porque ele sabe que ali tem proteção. Então, quando a verdade do Senhor nos chama, quando a palavra do Senhor nos repreende, irmãos, é porque ela quer nos proteger, ela quer nos livrar. E nós não podemos ser como Israel. Olha que eu já aprofundei um pouquinho mais. Essa proteção depende de mim também. Depende de eu estar debaixo das asas do Senhor. Irmãos, só para fechar aqui, é muito interessante porque esse salmo é o salmo que fala a mesma passagem que Satanás usou para tentar Jesus. O verso 11 e 12 está escrito que o Senhor daria ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Olha como que Satanás falou para Jesus: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, isso é Satanás falando, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos. Não falava isso. A Bíblia diz que eles te sustentarão nas mãos, e não que eles pegariam nas mãos. E tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em pedra. Mentira. Mentira. Porque a Bíblia falou no Salmo de uma pessoa que está no esconderijo, de uma pessoa que ama o Senhor, de uma pessoa que se esconde debaixo de suas asas, uma pessoa que tem bom testemunho. E essa pessoa, diz a palavra, que os anjos sustentariam ela, estariam segurando na mão porque ela está ali. O diabo mudou, dizendo: lança-te daqui, lança-te. E eles vão te tomar. A Bíblia não falou que se você ficar tentando o Senhor, os anjos vão estar ali te guardando. É mentira. Então vocês estão vendo como que Satanás, ele mudou a verdade a fim de tentar Jesus. Tanto é que o próprio Jesus falou, também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia que Satanás tinha mudado a palavra. Irmãos, é de suma importância eu conversar com a Bíblia e eu entender o que ela está me dizendo. Então, sair com dúvidas ou não correlacionar o texto me mantém no raso, perigoso. Eu falei na primeira aula, que barco em lugar raso ele fura.
Quando eu fico no raso na Bíblia, a tendência de eu ser enganada é muito grande, porque Satanás ele mudou pequenas palavras. Ele te falou, joga daqui porque a Bíblia diz que os anjos vão te pegar. E Jesus sabia, não, a Bíblia no momento algum falou que os anjos iriam me pegar. Ele mostra que os anjos já estariam segurando a minha mão porque eu já estou no lugar seguro. Então se eu me lanço, se eu saio desse lugar seguro, se eu tento a Deus, nenhum anjo vai me pegar. Olha que lindo, Jesus conhecia a palavra. E a última leitura, eu aplico esta palavra na minha vida. E aí, como que eu coloquei aqui? O Salmo 91 é um convite para que eu habite no esconderijo do Senhor e me mantenha alinhado às suas verdades, para que Satanás não me engane. Irmãos, quando eu fui lendo o Salmo 91 e fazendo todo esse estudo e me aprofundando nele, e olhem bem que eu estou fazendo aqui um estudo, irmão, sem pegar ferramentas teológicas, sem pesquisar quando foi escrito, qual tipo de salmo é esse, eu não estou pesquisando isso, eu só estou pegando aqui, me aprofundando em coisas que você também consegue. Isso daqui não é alguém que tem teologia que consegue fazer, qualquer pessoa pode fazer. Você lê o texto mais de uma vez e em cada vez que você lê, você tem um foco. Você lê direto, depois você lê marcando dúvidas, procurando respostas, por fim você lê correlacionando e por fim você aplica. E isso daqui é o que te leva a uma profundidade do texto. Olha aqui no meu caderno, eu vou tirar a foto e vou botar no grupo do WhatsApp, o nosso grupo de estudo, né? Mas vocês estão vendo? Você vai marcando passo a passo. Você vai marcando cada um. E quando você escreve, isso daí ainda vai te fixando mais e mais na tua mente, no teu coração. Então vamos finalizar essa aula com essa mensagem, né? Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, que nós vamos nos aprofundar muito mais e sim, demanda um pouquinho mais de tempo fazer um estudo desse, mas eu vou te garantir que é maravilhoso, porque você começa a desvendar os mistérios e a encontrar tesouros revelados na Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente e eu espero vocês para mais algumas aulas de desafios aqui nesse estudo Saber Bíblia. Deus te abençoe em nome de Jesus.